Horizonte, bom dia, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Bom dia para você que está aí, sempre curtindo a TV Horizonte, é isso aí. Olha, maio é o mês do trabalhador. E em 2023 a celebração ainda é mais especial porque a consolidação das leis do trabalho está completando 80 anos. Para falar sobre esse papel da Justiça do Trabalho na proteção dos direitos trabalhistas e das ações de conciliação entre patrões e empregados, estamos recebendo aqui o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, de Minas Gerais, o desembargador Dr. Ricardo Moalen. Dr. Ricardo, seja bem-vindo à nossa televisão, ao nosso programa. Muito obrigado, Acirantão. Um bom dia a todos. É com muita alegria que venho a este programa para dar um testemunho da longevidade da nossa consolidação das leis do trabalho. Quando eu nasci, a CLT já tinha 12 anos, eu nasci em 55, a CLT é de 43, e é muito interessante que a CLT mantém uma uniformidade no seu padrão de clareza e de escopo de proteção dos direitos do trabalhador e também dos direitos do empregador, porque ela atribui também deveres ao empregador e deveres ao empregado. Então ela faz esse meio termo, e esse meio termo, esse sucesso da longevidade da CLT, se deve muito a seu escopo de sempre buscar a conciliação entre os contratantes, o empregado e o empregador. Pois é, a gente imagina um país, naquela época, sem uma consolidação das leis do trabalho, Então a relação trabalho e patrão, de empregador e empregado, era um negócio assim, meio escravo, Selvagem. Selvagem. Era selvagem, porque, na verdade, se remontarmos um pouquinho, nós temos a primeira revolução industrial, que foi com a máquina a vapor, depois vem a segunda com a eletricidade, depois já mais recente, em 69, a informática, que altera muito os meios de produção, e agora já estamos na quarta era da revolução pós-industrial, que é da inteligência artificial, e isso vai modificar muito as relações de trabalho. Mas no Brasil, especificamente, que era um país eminentemente agrícola, café, cana-de-açúcar, não havia proteção ao trabalhador. As leis esparsas começam a surgir ali no começo do século XIX, aliás, século XX, e Getúlio Vargas, em 1930, nomeia Lindolfo Collor para o Ministério do Trabalho, Comércio e Indústria. E o Lindolfo, gaúcho, também como Getúlio, tinha uma preocupação muito grande com o social, porque já haviam em outros países, já tinha experiência do 1º de maio de 1886, do grande problema em Chicago, que marcou a época. É verdade. Houve mortes. É verdade. Começa a fazer o arcabouço do que viria a ser a CLT, que vem a lume em 1943, sob inspiração de Arnaldo Susequinde, Segadas Vianas, Dorval Lacerda e tantos outros. E é um monumento do direito, eu não digo só do direito do trabalho, do direito como ciência do direito, porque é uma legislação muito clara, muito precisa e perdura por conta, inclusive, da sua adaptabilidade ao mundo dos fatos, que se modifica a toda hora. A gente fica imaginando 80 anos da nossa consolidação das leis do trabalho e imaginamos países como a China, que praticamente não tem nenhuma proteção com o seu trabalhador, Nenhuma, nenhuma. Não é verdade, nenhuma. A gente sabe que a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e tem que gerar emprego para todo mundo, não é verdade? Não é fácil. Não é fácil. Acho que se tivesse a proteção da consolidação das leis do trabalho que nós temos aqui, talvez eu não teria emprego para todo mundo lá, não é? É verdade. Agora, é uma coisa muito interessante, porque a CLT, na verdade, ela não cria empregos. E nós precisamos de criar empregos, e o emprego só se cria com o crescimento econômico. É verdade. Só se cria. Nós temos uma parcela significativa da mão de obra do Brasil que está fora do arcabouço da CLT. São pessoas... Embora a gente não possa imaginar que
que a única forma digna de trabalho seja aquela que esteja na CLT. Mas a nossa experiência mostra que há muita indignidade no trabalho para quem está fora da CLT. Nós precisamos de melhorar esse padrão ético do trabalho, das relações do trabalho, para que todos estejam trabalhando dentro de um patamar mínimo do que a gente chama de condições dignas de trabalho. Desembargador, de vez em quando a gente começa, e a democracia é muito bom porque as ideias vão se aprimorando e vão se adaptando aos tempos, não é verdade? E o senhor disse aí várias épocas, né, do trabalho no Brasil e como isso se desenvolveu. Parece que a gente podia já ter, por exemplo, como currículo escolar, alguma coisa que fale da consolidação das leis do trabalho e da relação do empregador com o empregado. Isso seria ou é de uma importância crucial. Tanto assim que nós criamos, dentro do Tribunal do Trabalho, 2 programas. Um programa de combate ao trabalho infantil e um programa de segurança do trabalho e que abordam também o combate ao trabalho escravo. Trabalho escravo, entenda-se, não aquele escravo que a gente vê em filmes, em livros, uma nova espécie de escravidão, um novo tipo de escravidão, que é o trabalho indigno. Então, nós, com esses programas, nós vamos às escolas de primeiro grau, para dar noção aos alunos do que é o trabalho, do que é a necessidade de conhecer esse relacionamento, os deveres e os direitos de quem trabalha, de quem dá emprego. Pois é, eu fico me lembrando aqui que na minha geração, eu sou de 48, e já lá com os 14 anos de idade, né, 1962, a primeira providência de nós, meninos daquela época da pobreza da cidade, a primeira coisa que a gente fazia era tirar a carteira de menor aprendiz, né? Exatamente. Foi o meu primeiro grande documento, foi a carteira do trabalho. A carteira do trabalho, hoje, infelizmente, nós temos a carteira do trabalho digital, que não é a mesma coisa. Eu ainda guardo a minha carteira, a primeira carteira do trabalho, com a capa azul, com o retrato, e aquilo era um patrimônio. Era um patrimônio, era documento. Você era punha documento. A carteira daquela no bolso, né? Porque até que naquela época tinha a delegacia de vadiagem, pegava o sujeito sem documento na rua. Na rua, exatamente. E as pessoas faziam questão de guardar a carteira do trabalho dentro do saquinho plástico. É verdade. Para proteger. A propósito, o senhor acha que uma relação de trabalho, vamos dizer, de um jovem de 14 anos, que naquela época iniciava, né? Por isso que a carteira dizia carteira de trabalho do menor aprendiz, né? E ganhava-se meio salário mínimo. Eu ganhava meio salário mínimo, que naquela época o salário mínimo era R$22, 22 cruzeiros, eu ganhava 11 cruzeiros, né, de salário mínimo. Naquela época, interessante, o dinheiro dava para pagar a condução e pagar a escola ainda à noite, que a gente estudava à noite, né? Então, eu não sei como é que hoje eu não sei se é muita proteção ou se hoje, me parece que hoje o garoto pode trabalhar a partir dos 16 anos. Esse é o trabalho regular, né? A partir de 16 anos. A Constituição mudou esse patamar. Mas o trabalho aprendiz ainda existe. Nós precisamos incentivar mais a contratação do menor aprendiz. Pois é, eu quero dizer ao senhor que eu tenho um amigo meu, um alfaiate, e é uma das profissões que está em extinção. Está em extinção. O alfaiate, ele teve um garoto que se interessou pela profissão e ele começou a ensinar o menino ia lá para a alfaiataria dele e tal, e começou a alinhavar, fazer isso, fazer aquilo. Eu falei assim, gente, esse menino está... Então ele tentou, a partir dos 14 anos, ele tentou de todo jeito legalizar o garoto ali, para ele não ter problema com a fiscalização, justiça, né? com a fiscalização. Ele não conseguiu, ele falou assim, eu pedi hoje é tão difícil ter uma pessoa interessada em ser alfaiate, né? É verdade. Não, a profissão, outro dia eu fui numa alfaiataria no centro da cidade e perguntei assim, você está fazendo terno? Eu falei assim, não, porque o meu oficial alfaiate morreu e eu não tenho mais ninguém para pôr no lugar. Costureira, alfaiate, né? Tantas profissões. Engraxate. É verdade, né? Engraxate, não tem mais engraxate na cidade, é muito raro. Trocador de ônibus. É verdade. Eu sempre falo que o trocador de ônibus, né, quando podia ser menor, né, os menores de 14 anos, era o primeiro emprego, era ser trocador de ônibus, né?
Então, um empresário do ônibus, que foi trocador de ônibus e passou por tudo isso e até chegar a ser um empresário de sucesso, ele falou, se hoje nós pudéssemos colocar nos ônibus os menores, como antigamente, nós teríamos mais de 120 mil empregos de menor na região metropolitana de Belo Horizonte, nas linhas de ônibus. O senhor tocou num ponto muito interessante, porque agora, nesta quarta era da Revolução Industrial, com esses sistemas, chats inteligentes, inteligência artificial, muitas profissões, não se sabe ainda quantas, mas até profissões intelectuais, por exemplo, nós já temos hoje inteligência artificial que faz trabalho de advogado, de arquiteto. Na medicina temos a mesma coisa, a gente não imagina qual será a consequência disso. Talvez criem novas oportunidades de trabalho. Porque a modernização industrial está levando ao desemprego também, não é não? Com certeza. Porque eu lembro que Severino Ballesteros, que foi uma grande figura, chegou aqui. Foi juiz classista. E chegou aqui, o Severino chegou aqui espanhol, chegou aqui para ser padeiro, né? E depois teve uma fábrica de biscoitos das mais famosas. Aí um dia ele me chamou lá e falou assim, olha, com essa máquina aqui eu economizei 200 funcionários. 200 naquela época. Uma máquina economizou 200 empregados, né, naquela época, né? Então imagino, né? Como é que a modernização pode levar ao desemprego. Pode. E aí tem uma conexão muito grande do trabalho com a educação. Porque tem que se oportunizar a educação a todos para que eles possam se evoluir e se adequar e trabalhar com as novas tecnologias. Com as novas tecnologias. Desembargador, eu vou fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos falar ainda mais sobre a Justiça do Trabalho em Minas Gerais. Daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Voltamos e agora aqui comigo o jornalista André Cristino, lá da cidade de São Lourenço, que traz para a gente os destaques do Horizonte Notícia, que começa daqui a pouco, 12:30. O que teremos hoje no jornal? Ô, meu amigo André Cristino, bom dia. Bom dia, Cir, bom dia a todos, minha querida São Lourenço. É isso aí. Bom, assim, vamos trazer detalhes da Missa do Trabalhador, que reuniu centenas de fiéis, voltou a ser realizada na Praça da Semig depois de 3 anos, né? 47ª edição da Missa do Trabalhador, realizada pela Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós vamos falar também do Terço pela Paz. No próximo sábado, a Catedral Cristo Rei vai receber o encontro arquidiocesano do Terço dos Homens. A gente vai ter uma entrevista trazendo todos os detalhes para você que está ligado aqui na TV. E vamos mostrar também um projeto de Betim em que pessoas que já tiveram dengue, elas têm sido tratadas com homeopatia. Todos os detalhes daqui a pouquinho, 12:30, no Horizonte Notícia. Um abraço para você, André. Abraço. É isso aí. E nós continuamos aqui, né, com o nosso desembargador da Justiça do Trabalho. Mas antes eu quero cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina, é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos continuar conversando com o presidente do TRT de Minas Gerais, desembargador Ricardo Moalen. As pessoas que têm um processo na Justiça do Trabalho e desejam encontrar uma solução imediata no processo, podem aproveitar a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, que é o caminho mais rápido para a solução consensual do conflito, desembargador. Sim. A Justiça do Trabalho tem essa característica de buscar sempre a conciliação. E todos os nossos juízes estão habilitados e preparados para facilitar a comunicação entre os litigantes, entre aqueles opositores, o patrão e o empregado. E nós realizaremos agora, de 22 a 26 de maio, uma semana dedicada à conciliação, exclusivamente à conciliação. Então, qualquer pessoa que esteja interessada na conciliação pode nos procurar, pode procurar uma sede da Justiça do Trabalho, aqui em Belo Horizonte, em qualquer das varas onde corra o seu processo, e dizer que quer conciliar, que quer conversar. Nós temos os centros especializados, os Sejusques, e a conciliação tem sido um sucesso muito grande na terceira região. No ano passado, por exemplo, nós ficamos em terceiro lugar nacional
em número de conciliações, em número de audiências realizadas e em valores arrecadados, tanto para os credores trabalhistas quanto para a Previdência Social. Desembargador, a gente era muito acostumado, né, principalmente nas empresas, né, qualquer problema o empregado diz, eu vou na lei, né, vou procurar a lei e tal, né, quando a pessoa se dizia prejudicada. Depois nós tivemos uma reforma trabalhista no governo Temer. Sim. Essa reforma, ela diminuiu o acesso do pessoal à justiça do trabalho, porque me parece que há alguma coisa, quando o sujeito perde a ação, ele tem que pagar as custas do processo. Isso levou a ter menos pessoas naturalmente reivindicando problemas trabalhistas? Sim, na verdade, a Lei 3.467 do governo Temer, conhecida como reforma trabalhista, trouxe, segundo alguns estudos, o José Pastore mesmo, um grande economista que trabalha nessa área, estuda muito essa área, chegou a avaliar uma redução de 46% das ações trabalhistas por conta dessa lei, porque ela criava um encargo para quando o pleito fosse formulado sem que a pessoa tivesse o direito. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem que esse dispositivo era inconstitucional e o declarou inconstitucional, então hoje nós não temos esse empecilho mais. Sei. Mas o que a gente nota é que houve efetivamente uma redução no número das ações trabalhistas, em primeiro lugar pelo impacto que esta lei causou, em seguida porque houve aí já em 2020, 2021, nós tivemos a Covid-19, a pandemia, também houve uma redução das ações, mas agora já há uma perspectiva de crescimento, mas não voltou ao crescimento, aos números anteriores a 2017, ainda não. E isso é um sintoma até... nós não podemos ter um país que seja o campeão das ações trabalhistas. Não é certo. Até porque a própria, essa tão popular da reforma, ela leva para o caminho da conciliação. Sim, não é? sim, ela busca a conciliação. Da negociação entre patrão e empregado e etc. Sim. Né? A reforma traz um ponto muito significativo, que foi até apreciado pelo Supremo Tribunal recentemente, que é o da prevalência do negociado sobre o legislado. É lógico que o Supremo pôs limites nessa negociação. Por exemplo, eu não posso negociar normas de segurança do trabalho a troco de dinheiro e deixar o trabalhador sem segurança. Vamos imaginar um caso como tivemos aqui em Minas, mais de um. Eu não vou criar meios de segurança na atividade minerária e vou pagar um salário maior e vou fazer isso num acordo coletivo. Não pode, isso não vale, isso é proibido. Eu tenho que dar a condição de trabalho, mas alguns direitos eu posso negociar. Desembargador, presidente do nosso Tribunal Regional do Trabalho, no governo passado nós tivemos a extinção do Ministério do Trabalho. Isso atingiu de alguma forma a Justiça do Trabalho? Diretamente não, porque são órgãos distintos, mas de certa forma, ou indiretamente, eu acho que houve um enfraquecimento da importância do trabalho no contexto da sociedade, porque há uma nova, ou a partir da CLT especificamente, percebeu-se uma nova sensibilidade social para o trabalho. E os políticos entenderam por bem que deveria haver um setor específico do governo para aglutinar essa nova sensibilidade. Ficou tudo no Ministério só da Economia, né? E aí, de certa forma, não foi uma experiência muito interessante. Aliás, antigamente, né, o Ministério do Trabalho era Ministério do Trabalho e Previdência Social. Sim, tudo era Lindolfo junto, Collor, né? o primeiro, Lindolfo Collor, em 30, pai do... Eu não sei se por decisões, por complicações políticas, né, de arranjar sempre mais um lugar para um, né, que foi dividido o Ministério do Trabalho, mas era Trabalho e Previdência Social, porque são todas duas coisas que se comungam, né? Se comungam muito. Hoje esse tema, inclusive, vem sempre à tona, por exemplo, na questão dos aplicativos, trabalho por aplicativo, que é o motorista de transporte, que eu chamo pelo celular, por vários aplicativos que existem,
Então há uma interseção, nós temos que encontrar um meio termo, porque aquele é um trabalho que está, de certa forma, desprotegido, a não ser que o motorista se inscreva como microempreendedor social, mas nós precisamos trabalhar alguma coisa de dar uma garantia melhor para esse trabalhador. A figura do microempreendedor, esse microempreendedor, né, individual, que é o MEI, isso trouxe alguma, vamos dizer assim, algum benefício para as leis trabalhistas? O senhor entende isso? Trouxe especificamente para essa categoria de trabalhadores de aplicativo que não tinha segurança nenhuma e passou a ter uma segurança, por exemplo, com o auxílio-doença. Por exemplo, o marceneiro, né? O marceneiro, pedreiro, também, esse pessoal que trabalha ali por empreitada para as pessoas e que ficava desprotegido. Totalmente desprotegido. Então, para esse trabalhador, ele trouxe sim, porque ele dá a garantia do auxílio-doença. Mas é preciso avançar. Ele tem que pagar a previdência também, né? Exatamente, mas paga com uma cota, um valor menor, inferior. Né? Mas é preciso avançar um pouquinho na garantia mais social do que propriamente trabalhista para esse tipo de trabalho. Nós já estamos quase chegando ao nosso fim da entrevista, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta ao senhor. Falta alguma coisa ainda para a Justiça do Trabalho ser melhor ainda? Falta sim. Falta uma consciência ética mais refinada, tanto por parte do empregador, do que dá o emprego, como por parte do empregado que presta o serviço. É preciso um comprometimento maior, a consciência dos deveres que cabe a cada um desses polos do contrato de trabalho, porque se as pessoas tivessem uma consciência ética um pouco mais refinada, nós teríamos menos demandas. A atuação da lei não precisaria, ou a atuação da justiça, a justiça talvez não precisasse ser acionada a todo momento. Por exemplo, nós temos que encontrar um equilíbrio entre o trabalho, entre o dador do trabalho, o contratante e o prestador de serviço. Vou dar um exemplo de Minas Gerais. Nós temos que encontrar um meio termo, por exemplo, entre a atividade minerária, que é justa, que é importante para o Estado, e o ambiente de trabalho, o próprio ambiente de trabalho, dando segurança ao trabalhador. Nós precisamos de encontrar esse meio termo. Isso é só um refinamento ético e educacional que proporcionará essa melhoria da justiça do trabalho, ou melhor, do ambiente de trabalho como um todo. E hoje os trabalhadores já podem acessar, por exemplo, o tribunal pela internet? Sim. Hoje há essa facilidade. A Justiça do Trabalho é vanguarda na transparência. Qualquer trabalhador tem acesso e sabe exatamente onde o seu processo está, há quanto tempo está, por que ele está ali, através do simples acesso a um sistema que se chama processo judicial eletrônico. Desembargador, o nosso tempo se esgotou. Eu quero dizer que está aí na nossa tela, né? Os endereços hoje, os endereços eletrônicos da Justiça do Trabalho. Quero agradecer a sua presença aqui e dizer que nossas portas estão sempre abertas para o senhor e para o tribunal. Muito obrigado. Sempre falar sobre essa relação do empregado e patrão, que é muito importante. Muito obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer de estar aqui na sede deste empreendimento tão importante para a sociedade mineira e eu agradeço a gentileza do convite. Muito obrigado. Gente, amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço para vocês.